Ei pessoal, é a primeira vez que eu estou usando essa plataforma para gravar essa videoaula para vocês. Peço até desculpa porque eu não estou aparecendo, eu perdi o acesso aos dois aplicativos que eu tinha de gravação de tela com imagem, então eu estou usando esse recurso aqui que é um pouco de voz e imagem, mas eu espero que funcione para a gente encerrar esse módulo. Bom, a gente teve os encontros presenciais até aqui e por conta de tempo mesmo, a gente combinou que eu daria essa nossa última aula de forma remota. Infelizmente, nosso tempo de sala de aula acabou e eu precisei estender um pouquinho mais essa matéria e dessa forma eu acho que vai funcionar bem, apesar de vocês não estarem conseguindo me ver, mas acho que ouvindo pelo menos dá para entender, né? Bom, com isso eu sugiro que vocês acompanhem por aqui, peguem um caderno, peguem uma caneta. Enquanto eu vou falando, façam anotações. Não precisa se concentrar tanto no slide, foca mais no que eu estou falando e depois vocês vão ter a oportunidade de estudar isso pelos nossos outros recursos que estão principalmente disponíveis para vocês através dos livros que a gente já vem acompanhando, né? Pessoal, para a gente chegar até aqui, nessa última aula, a gente tem que retomar tudo que a gente falou anteriormente. A gente já entendeu todo o funcionamento e anatomia dos nossos sistemas. Quando eu falo para vocês, qual que é a função do oxigênio? Vocês conseguem me responder. Por que a gente respira? Como que o oxigênio é distribuído? Vocês conseguem me responder. A gente sabe por que a gente respira, por que a gente come, por que eliminamos urina e fezes, por exemplo, como é que a gente se reproduz, que é o famoso de onde vêm os bebês, tanto na parte feminina quanto masculina. A gente entende o nosso sistema esquelético, a gente entende o sistema muscular e, dando uma amarrada em todos esses conceitos, em todos esses sistemas, a gente consegue entender o funcionamento e a posição que o sistema nervoso ocupa diante de todo o nosso funcionamento, de toda a nossa fisiologia. A gente discutiu que o sistema nervoso é um sistema responsável por interpretar o meio externo e, ao mesmo tempo, interpretar e mandar informações para o nosso meio interno, para o interior do nosso corpo. Então, a gente pode dizer, daquela forma assim mais simples, né, que nós somos o comando que o nosso sistema nervoso dá. O coração bate, de certa forma, por ações do sistema nervoso, a gente se alimenta, sente fome, sente sono, sonha, tem ideia, raciocina, interpreta se está frio, se está calor, tudo isso através do sistema nervoso. Então, o sistema nervoso é o sistema de controle central. Isso a gente entendeu. Se eu preciso mandar uma informação para o meio, eu mando através dele. E se eu preciso receber, ele interpreta o que está chegando para ele. Então, ele é um sistema de comunicação também. Só que a gente viu que o sistema nervoso, ele se comunica de forma elétrica, principalmente, através dos impulsos nervosos. A gente viu que os neurônios são células que propagam energia, são células que enviam para o sistema nervoso central informações através de impulsos elétricos e do sistema nervoso para o restante do corpo envia também informações através de eletricidade. Então, se o músculo precisa se contrair, essa informação, esse impulso, veio lá do sistema nervoso comandando aquela ação. Perfeito. Então, a gente disse que o sistema nervoso é o centro de comando. Mas será que não existe alguma outra coisa associada ao comando da nossa fisiologia? É nessa aula que a gente vai ter a oportunidade de discutir um pouquinho sobre isso. Pensando em tudo que a gente já viu anteriormente, eu vou fazer a seguinte pergunta para vocês. A gente sabe como que o nosso corpo recebe e envia informações. Se a gente pensa da seguinte forma, como é que as células ou os órgãos de diferentes regiões do corpo se comunicam? Pensa,
A gente está falando de sistema nervoso mandando informação para outras regiões do corpo para que ele comande alguma coisa. Agora, a gente vai pensar a nível um pouco menor. Como as nossas células se comunicam? Como os nossos órgãos se comunicam? Como é que a gente recebe a informação no sistema nervoso de que estamos sentindo fome? Como é que o sistema nervoso consegue emitir a informação de que é hora de dormir porque estamos sentindo sono? Mais do que impulsos elétricos, a gente precisa de alguma coisa que seja um mensageiro. Esse mensageiro a gente vai chamar de sistema endócrino. O sistema endócrino nada mais é do que um sistema de envio de mensagens através da nossa corrente sanguínea. O sistema endócrino é formado por glândulas que têm por funções produzir e liberar hormônios na nossa corrente sanguínea. Os hormônios são substâncias de informação. Se você sente sono, é porque o seu corpo começou a produzir um hormônio, nesse caso a melatonina. Esse hormônio caiu na sua corrente sanguínea, isso foi interpretado pelo sistema nervoso como, opa, hora de dormir. Você começa a produzir hormônio, esse hormônio no caso, porque a iluminação abaixou. Então, se o ambiente está ficando mais escuro, o seu corpo interpreta que é hora de dormir, começa a produzir hormônio do sono, essa mensagem vai para a corrente sanguínea e se espalha. É assim que acontece com todos os nossos hormônios secretados por glândulas endócrinas. Elas produzem uma informação que cai na sua corrente sanguínea e isso vai sendo levado através do seu organismo. Dessa vez, a gente está falando de informação que é propagada não de forma elétrica, mas sim de forma química. Os hormônios são mensageiros químicos do nosso corpo. A gente libera e isso tem uma reação em alguma região do nosso corpo. A gente vai entender. O que importa é entender que o sistema endócrino é um sistema associado a mensageiros químicos. A gente recebe e envia informações mais ou menos como o sistema nervoso, mas aqui estamos falando de substâncias e não de impulsos elétricos. Todas essas substâncias, essas moléculas que são produzidas e secretadas dentro do nosso organismo, elas têm por função regular atividades, processos do corpo. A fome, a pressão sanguínea, a libido, por exemplo, são todos processos associados à produção hormonal. Os hormônios são essenciais para a reprodução, por exemplo, mas não só para isso, não só para o sono, não só para a fome. Eles são essenciais para o funcionamento perfeito de todos os nossos sistemas, porque eles são comunicações químicas que estão na nossa corrente sanguínea. E a gente já viu, o que cai na corrente sanguínea é espalhado para todo o nosso corpo. Deixa eu ver se esse videozinho vai passar. Hormônios são substâncias químicas produzidas por glândulas. Os hormônios atuam afetando a atividade de outra parte do corpo. Esses mensageiros são normalmente transportados pelo sangue. A hipófise é uma glândula do tamanho de uma ervilha, que controla a maioria das outras glândulas e secreta vários hormônios, como o do crescimento e o tiroestimulante. A própria hipófise é controlada por uma pequena região do cérebro, o hipotálamo. O hormônio de crescimento regula os crescimentos dos ossos, músculos e desenvolvimento físico. A tireoide é localizada no pescoço. Ela secreta hormônios que controlam a velocidade das funções químicas do corpo e do metabolismo,
Seus hormônios afetam muito as funções vitais, como a frequência cardíaca. Já o pâncreas ajuda a controlar os níveis de glicose no sangue, secretando a insulina que leva a glicose do sangue para dentro das células. O diabetes ocorre quando o corpo não produz insulina suficiente para controlar os níveis de açúcar no sangue. Há duas glândulas adrenais, uma no topo de cada rim. As adrenais secretam diversos hormônios como epinefrina, aldosterona e cortisol. Eles ajudam a controlar a frequência cardíaca e a pressão arterial, mantendo o equilíbrio de líquidos e minerais e respondem ao estresse e a infecções. Testículos e ovários produzem hormônios e células reprodutoras sob o controle da hipófise. Os testículos produzem testosterona e espermatozoides. Os ovários produzem estrógeno e óvulo. Muito bem. Eu espero que tenha dado para ouvir direitinho. Depois que essa gravação terminar, eu boto para assistir. Mas, de qualquer forma, eu envio o link para vocês se vocês tiverem interesse de assistir novamente em outro momento, outra oportunidade. Bom, o que eu queria com esse vídeo era que vocês conseguissem visualizar melhor o que é esse tal de hormônio, essas substâncias químicas que eu estou explicando para vocês. Os hormônios, como vocês viram aqui, são secretados por várias regiões diferentes do corpo, porque nós temos muitas glândulas associadas ao sistema endócrino. Cada glândula produz uma substância diferente, um hormônio diferente. E cada uma dessas substâncias diferentes é responsável por controlar, por comandar uma área diferente do nosso corpo. A gente vai visualizar melhor já como é que isso funciona. O importante é entender que essas glândulas produzem o hormônio, liberam ele na corrente sanguínea e ele vai circulando pelo nosso corpo até atingir o órgão, a região alvo, onde ele vai ter, de fato, uma ação. E como que funciona esse tal sistema endócrino? Ele está separado do sistema nervoso? É óbvio que não. Junto com o sistema nervoso, o sistema endócrino coordena todas as funções do corpo. Enquanto o sistema nervoso está relacionado aos potenciais de ação, à eletricidade, a gente entendeu que o sistema endócrino está associado à regulação interna de forma circulante no nosso corpo. É uma substância química que atinge um alvo e causa um efeito. Vou dar um exemplo meio bobo assim, mas, por exemplo, é como se fosse um remédio, sabe? A gente toma um remédio, sei lá, dipirona. A dipirona cai na nossa corrente sanguínea, é distribuída pelo nosso corpo e vai ter um efeito específico em alguma região. Se você está com dor, a dipirona atinge as regiões de dor e ela inibe essa sensação. Então, não é como se você tomasse dipirona e automaticamente você, por exemplo, parasse de ovular. Isso seria um remédio diferente, seria uma ação diferente a ser coordenada. Hormônios funcionam assim também. São liberados, regulam processos, mas cada um tem uma ação diferente no seu corpo. Existe uma região que fica ali na nossa cabeça que é chamada de hipotálamo. O hipotálamo, que está mostrando aqui em laranjinha para vocês, é uma região que possui um grupo de células nervosas que faz a ligação, a interação entre sistema endócrino e sistema nervoso. Ali sim é o centro de comando de todo o nosso corpo. O hormônio manda uma informação, o sistema nervoso executa essa informação com base na informação que ele recebeu. Então, como a gente já viu, os hormônios navegam pela corrente sanguínea, mas só atingem células, alvo, as células que estão destinadas a receber as mensagens. Os hormônios e os locais de ação desses hormônios funcionam mais ou menos como chave e fechadura. Existem várias chaves pelo mundo, existem várias fechaduras pelo mundo, mas uma única chave específica se conecta com uma única fechadura específica.
Eu posso ter 30 chaves para tentar abrir uma porta, mas só uma delas vai funcionar. As outras vão abrir portas diferentes. É assim que o sistema endócrino funciona. Essa imagem é muito interessante para ilustrar a distribuição das glândulas no nosso sistema, no nosso organismo. A gente observa que o sistema endócrino, então, é formado por um conjunto de glândulas. Não é uma coisa só, não é uma coisinha separada da outra. Existem várias regiões de produção de hormônio. A gente observa aqui o hipotálamo, que é a região de controle, com a glândula pineal, a hipófise. Nós temos aqui na região do pescoço tireoide e paratireoide. Temos timo, também órgão linfóide. Temos acima dos rins glândulas adrenais ou suprarrenais. Temos o pâncreas, que é uma glândula mista. A gente já viu o pâncreas falando também no sistema digestório, mas ele aparece aqui. Nas mulheres, nós temos ovários, que além de produzir gametas, produzem hormônios, e nos homens tem os testículos, assim como os ovários, além de produzir gameta, serve também para produzir e secretar alguns hormônios importantes para o funcionamento do corpo. Quando eu falo sobre glândulas, pessoal, eu preciso chamar a atenção para isso aqui, que não pode passar despercebido. Existem dois tipos básicos de glândulas: as glândulas exócrinas e as glândulas endócrinas. Quando estamos falando sobre sistema endócrino, o que interessa para nós são as glândulas endócrinas. Mas eu vou fazer a diferenciação para vocês não ficarem perdidos ao longo da matéria. Toda glândula produz uma substância e libera essa substância em algum lugar. Glândula produz e secreta. A diferença é que a glândula pode ser exócrina. Isso significa que ela produz uma substância e manda para fora do corpo. Um exemplo de glândula exócrina: as glândulas salivares. Elas estão ali na região da nossa boca, produzem saliva, mas jogam a saliva para fora do nosso corpo. A saliva não cai na corrente sanguínea. Ah, mas está na boca, mas é para fora do sistema. Outro exemplo, para ficar mais claro então, a glândula sudorípara, as glândulas sudoríparas, são glândulas de suor, ficam na nossa pele. A gente produz suor e joga o suor para fora da glândula, para fora do corpo, para a superfície da pele. Exócrino, exo é de fora, produz e libera para fora da corrente sanguínea. Quando a gente fala sobre glândulas endócrinas, a gente está falando sobre glândulas endo. Endo significa dentro. Então, são glândulas que produzem substâncias, mas jogam para dentro da corrente sanguínea essas substâncias. E aí é um exemplo, os ovários. Os ovários produzem um hormônio, jogam o hormônio na corrente sanguínea, isso vai circular no nosso corpo e ter um efeito quando chegar em uma outra região. Glândulas endócrinas produzem a substância, mas ela vai para dentro, para a corrente sanguínea. Aqui são exemplos mais visuais do que eu estou falando para vocês. As glândulas endócrinas, quando jogam o produto na corrente sanguínea, conseguem acessar qualquer região do nosso corpo, porque o sangue circula para tudo enquanto é lugar. Então consegue chegar lá nos rins, regulando a liberação, concentração de urina, o crescimento, desenvolvimento mamário, produção de leite, crescimento de pelos, crescimento de ossos, reconstrução óssea, a mesma coisa com os músculos. Então, caiu na corrente sanguínea, glândula endócrina, o hormônio específico vai atingir um alvo específico, mas em qualquer lugar do corpo. Tudo que o nosso corpo produz
é regulado pela liberação de hormônios. Quando eu falo sobre glândulas exócrinas, também tem funções no nosso corpo, mas está relacionada com produziu e jogou para fora. Por exemplo, a glândula do suor produziu suor, jogou para fora do corpo. Essa é a diferença. Quando a gente fala sobre o sistema endócrino, estamos falando sobre os grupos de glândulas endócrinas que estão liberando substâncias na nossa corrente sanguínea e vão ter efeitos sistêmicos no nosso corpo. A gente já viu, estão espalhadas pelo sistema, então a gente não pode situar uma região específica produtora de hormônios. Os hormônios são produzidos ao redor, pela distribuição do espaço do nosso corpo. A gente começa a entender agora a função básica de cada uma dessas glândulas e qual o hormônio que elas estão produzindo. Para a gente começar da porção mais cranial do nosso corpo, mais superior, a gente vai começar sobre a glândula hipófise, ali bem pertinho do hipotálamo. Logo abaixo do cérebro, a gente encontra essa região bem pequenininha, uma glândula bem pequenininha, que é a hipófise, dentro da cabeça. A hipófise produz muitos hormônios, dentre eles o hormônio de crescimento. Ela é considerada a glândula mestre do corpo, porque além de produzir alguns hormônios, ela regula o funcionamento de várias outras glândulas. Então, a hipófise produz hormônios que atingem outras glândulas e isso faz com que as glândulas sejam controladas por ela. Por exemplo, a tireoide precisa de um hormônio que é liberado pela hipófise. As glândulas sexuais precisam da ativação de um hormônio que a hipófise produz. Então, ela é mestra porque ela tem ação sobre outras glândulas também. O excesso da produção do hormônio do crescimento, por exemplo, provoca gigantismo, o crescimento exagerado na pessoa. E a falta do hormônio do crescimento provoca o nanismo. Presta atenção, existe um limite ideal de hormônio. Se produz demais, isso vai ter um efeito. E se produz menos, isso também vai ter um efeito. Um outro hormônio que é produzido na hipófise é o ADH, hormônio antidiurético, associado à regulação da nossa urina, da nossa água expelida. Essa substância permite que o corpo economize água na excreção, ou não, dependendo do que está acontecendo. Mas um exemplo, eu gostava muito de assistir Discovery Channel. E aí sempre passava a história da maior pessoa do mundo, da menor pessoa do mundo. E eu me lembro muito de um cara, eu acho que ele até morreu, não tenho certeza. Mas ele era o maior homem do mundo. Ele era enorme, enorme, enorme. E isso aconteceu porque ele tinha um tumor na hipófise. E esse tumor impedia que o hormônio do crescimento fosse regulado. Então ele continuava crescendo, crescendo e crescendo e crescendo ao longo da sua vida, né? Por um determinado período de tempo, é claro. Mas ele cresceu muito porque o hormônio do crescimento estava desregulado, produzindo demais. O corpo não tinha como parar. Ele tinha um tumor que impedia a regulação hormonal. Então todas essas coisas estão associadas à hipófise, por exemplo. Uma glândula tão pequena com tantas funções. Tireoide, aqui na região do pescoço, é uma glândula muito famosa também. Ela produz a tiroxina, que é o hormônio que controla a velocidade do metabolismo celular. Associado a isso, manutenção do peso e do calor corporal, do crescimento também e no ritmo cardíaco. Em níveis ideais, ela regula tudo isso. Velocidade de metabolismo, peso, calor, crescimento e ritmo cardíaco, a frequência de batimentos do seu coração. Se você tem hipertiroidismo, produz muito hormônio, por exemplo, você tem um funcionamento exagerado da tireoide. Isso faz com que
todo o metabolismo se torne acelerado. Está produzindo muito. O coração bate mais rápido, a temperatura fica mais alta e a pessoa emagrece porque ela gasta mais energia. Se a pessoa tem hipotireoidismo, ela tem o contrário. O funcionamento da tireoide é diminuído. Então o coração bate mais devagar, o corpo fica um pouco mais frio do que o normal. A pessoa engorda porque ela está economizando energia, já que o metabolismo também está mais baixo. Então, são todas regulações que partem da glândula tireoide. Lá atrás da tireoide, a gente encontra 4 bolinhas, que são as paratireoides. Elas são 4 glândulazinhas que produzem o paratormônio. O paratormônio regula a quantidade de cálcio e fósforo no sangue. Cálcio e fósforo está muito associado a músculo e a ossos também. Se existe a diminuição desse hormônio, isso faz com que os músculos se contraiam violentamente. Quando existe o aumento da produção desse hormônio, o sangue recebe mais cálcio. Acho que eu falei errado. E aí isso enfraquece os ossos, porque o sangue está com mais cálcio, né? Está retirando ali dos ossos, e isso faz com que eles fiquem quebradiços. Esse sintoma de contração violenta do músculo é chamado de tetania, porque é parecido com o que as pessoas que têm tétano sentem. Olha que coisa! As glândulas desse tamaninho produzem uma substância que regula músculo e ossos. Olha que coisa! Se tem muito, você transfere para o seu sangue o cálcio. Isso faz com que seus ossos fiquem frágeis. Se você tem pouco, o seu músculo sofre o impacto disso, porque isso também está relacionado à contração muscular, né? Regulação desses íons está diretamente relacionada à contração muscular. Então, isso afeta, de modo geral, o corpo todo da pessoa. As glândulas suprarrenais são glândulas que estão acima dos rins. Temos glândula suprarrenal ou adrenal esquerda e direita. Elas produzem um hormônio que é conhecido como adrenalina, que prepara o corpo para uma ação, aquele tal efeito de luta e fuga, sabe? Então, a adrenalina é responsável por alguns efeitos. Por exemplo, taquicardia. Pensando nessa ação de luta e fuga, na taquicardia, o coração dispara, bombeia mais sangue para os membros, aumentando a capacidade da pessoa de correr, de fugir. Aumenta a frequência respiratória para que a pessoa coloque mais oxigênio dentro, consiga respirar melhor e correr, fugir com mais facilidade, sem morrer sem ar, né? Aumenta a taxa de glicose no sangue e libera mais energia para as células. Contrai vasos sanguíneos da pele, por isso que quando a pessoa está com uma descarga de adrenalina, geralmente o rosto fica pálido, o corpo fica pálido, porque o sangue sai dessas regiões que não são tão importantes e vai direto para órgãos vitais e órgãos e membros, né? Para que a pessoa fuja, para que ela corra, para que o corpo reaja a isso. Então, olha que interessante. A suprarrenal produz adrenalina, que comanda essas informações. O pâncreas é uma glândula mista associada à produção do suco pancreático, que vai lá para o intestino ajudar na digestão, mas no sistema endócrino é uma glândula que produz insulina e glucagon. A insulina e o glucagon são responsáveis pelo controle da glicose disponível no nosso sangue. A insulina é a responsável por tirar o açúcar do sangue e colocar dentro das células, e o glucagon faz o contrário. Ele tira da célula e manda para o sangue,
fazendo um equilíbrio. A regulação dessa glândula é importantíssima para o nosso sistema completo. Vocês já sabem, pessoas que têm diabetes, alguns tipos específicos de diabetes, têm uma deficiência da produção de insulina. Se não produz insulina, o sangue fica com uma concentração de glicose muito grande, porque não tem um hormônio tirando a glicose do sangue e colocando dentro das células. Não existe. Então, esse açúcar vai se acumulando na corrente sanguínea, não vai para a célula fica sem energia e o sangue fica com uma concentração, uma dosagem enorme de açúcar que é incompatível com a vida. Então, o sistema acaba entrando em pânico. É importantíssimo que haja uma regulação disso para a qualidade e saúde das pessoas. Glândulas sexuais, a gente também discutiu em sistema reprodutor masculino e feminino. Nós temos ovários e testículos. Os dois fazem parte do sistema reprodutor e fazem parte também do sistema endócrino. São glândulas responsáveis basicamente pelos nossos hormônios sexuais. Os hormônios secretados por essas glândulas são regulados pela hipófise, como a gente viu. Enquanto os ovários produzem estrogênio e progesterona, os testículos produzem a testosterona. Nas mulheres, isso regula ciclo menstrual, isso regula aparecimento de caracteres sexuais. E nos homens também. Nos homens isso está relacionado às características sexuais secundárias, como a gente já viu. Barba, voz grave, ombros volumosos, liberação de gametas, produção de gametas. São glândulas associadas a características masculinas e femininas e glândulas associadas à reprodução humana. São glândulas que têm muitas funções no nosso corpo. Precisam também de uma regulação extremamente delicada, porque qualquer coisa que saia do padrão pode afetar drasticamente os ciclos do corpo normal e o funcionamento da reprodução. Então, a gente compreendeu a ação dos hormônios. A gente viu rapidinho como que acontece a produção e a liberação e distribuição de hormônios no corpo. O que a gente tem que absorver de tudo isso é que o nosso corpo é regulado por sistema nervoso através de energia, de impulsos nervosos, mas é regulado também por um sistema químico que é produzido, interpretado e liberado através do sistema endócrino, sistema de glândulas e hormônios. Tudo que funciona no nosso corpo precisa de ação hormonal, ação química e ação elétrica. Assim, tudo consegue se comunicar muito bem. A gente consegue interpretar o exterior e causar modificações no nosso interior. Por exemplo, você estava andando na rua, você viu um pitbull correndo para cima de você. O seu sistema nervoso interpretou essa informação como perigo. Automaticamente, essa interpretação passa lá pela regulação do hipotálamo e tal que a gente viu, faz com que as suas glândulas adrenais produzam adrenalina para que você entre em estado de luta e fuga. Esse hormônio coordena as suas ações de fuga, você respira mais rápido, seu coração bate mais rápido, mas o seu sistema nervoso é que comanda a ação do seu corpo. Isso é para tudo. Nosso sistema nervoso se comunica com o sistema endócrino para que tudo funcione no nosso corpo. Só temos que lembrar que o sistema nervoso está associado a impulsos elétricos e o sistema endócrino a difusão, de
partículas químicas, de mensageiros químicos dentro do nosso corpo. Nossas células, nossos órgãos se comunicam através de hormônios. Eu tenho mais uma pergunta para essa aula. A gente já está acabando. A gente entendeu tudo até aqui. A gente viu a fisiologia inteira do nosso corpo. Mas a pergunta simples é: como é que, sabendo de toda a fisiologia humana agora, como é que tudo funciona? Como é que a gente interpreta o mundo exterior? Através do sistema nervoso? Através do sistema endócrino? Não, né? Quando eu falo sobre interpretar o mundo externo, eu estou falando dessa linha tênue entre mundo exterior e mundo interior. Nós somos um corpo, mas a gente interage com o meio externo através da interpretação dele. Quem faz essa interpretação é, na verdade, o sistema sensorial. O sistema sensorial está, obviamente, completamente associado ao sistema nervoso. O sistema sensorial é aquele que a gente aprende quando a gente é muito pequenininho. Quais são os 5 sentidos? Olfato, tato, paladar, audição e visão. Nós temos 5 sentidos responsáveis por interpretar o que está acontecendo lá fora e mandar essa informação para dentro do nosso sistema nervoso. Se você viu um pitbull correndo para cima de você, o seu sistema sensorial, através da visão, observou, visualizou uma coisa, mandou essa mensagem para o sistema nervoso através de nervos, ó. Aqui é um nervo. Lá para a região do hipotálamo, que a gente viu, e isso desencadeou ao mesmo tempo uma reação hormonal e uma reação nervosa, né? Associada ao sistema nervoso, a impulsos nervosos. Se você sentiu um cheiro agradável, isso passou de certa forma para o seu sistema nervoso e foi interpretado como cheiro de flor. Você sente um cheiro, isso vai para o seu sistema nervoso e você consegue identificar cheiros. Paladar, a mesma coisa. Você comeu um alimento, o seu sistema nervoso sabe que você comeu, ele consegue interpretar sabores, ele consegue saber gostos, ele consegue saber se a comida está gostosa, se ela está salgada, se ela está muito doce, se ela está podre, através do contato disso e da interpretação da informação que o paladar está mandando para ele. A gente consegue adquirir preferências sobre alimentos, a gente consegue rejeitar alguns alimentos e a gente consegue evitar ingestão de alimentos ruins através dessa negação mesmo de esse leite está azedo, não vou deixar entrar no corpo. O tato, a gente consegue sentir o meio externo. A gente consegue sentir se uma superfície é gelada, se a superfície é macia, se é agradável. A gente consegue sentir se alguma coisa machuca o nosso corpo, se alguma coisa causa dor, se alguma coisa causa sensações gostosas de carinho, através da comunicação do tato. O tato é o toque físico, é o que a gente sente e interpreta através da nossa pele. Também vai para o cérebro, também é interpretado. A informação que a gente recebe aqui é interpretada pelo cérebro e transformada em sensação e tomadas de decisão. Os sons também fazem parte do sistema sensorial. Através da audição, a gente consegue interpretar os barulhos do meio externo. A gente consegue ouvir um passarinho, a gente consegue ouvir uma música e achar isso legal. A gente ouve se o ambiente é muito barulhento,
Através dos sons, a gente pode identificar se um ambiente é possivelmente perigoso. Por exemplo, está andando na floresta e você ouviu o barulho de uma cobra. Você interpreta que ali tem um perigo e vai embora, mete o pé e sai correndo. Ou então, se você está num lugar e você ouve um som agradável, você interpreta aquilo como conforto, como bom de ficar, como um lugar legal. Todas essas informações atuam normalmente simultaneamente. Enquanto você está ouvindo essa aula com a sua audição, você está vendo seu caderno, está vendo a parede, está vendo sua mão, está vendo qualquer coisa. Você está sentindo a cadeira, está sentindo a cama, está sentindo a caneta. Você está vendo, você está respirando, sentindo cheiros. Esses sentidos, atuam simultaneamente 24 horas por dia, permitindo que a gente observe o mundo ao nosso redor e interprete o que é que está acontecendo aonde nós estamos. O sistema sensorial transmite essa informação para o sistema nervoso e para o sistema endócrino para que decisões e ações sejam tomadas. É assim que o nosso corpo funciona. No final dessa aula, a gente chegou ao entendimento completo da fisiologia humana. A gente viu como que os sistemas atuam individualmente, a gente viu a função de cada um deles e a gente conseguiu conectar agora quem é que comanda todos eles. O sistema nervoso a gente já sabia. A gente viu como é que funciona a ação dos hormônios e a regulação interna do nosso corpo. E com esse finalzinho de aula, a gente entendeu a importância dos nossos sentidos e agora sim a gente consegue conectar tudo. Se a gente não tivesse nenhum desses sentidos, a gente não conseguiria reagir, interagir com o meio. Sem tocar, sentir cheiro, gosto, ouvir, ver, seria quase que impossível interagir com o meio externo de alguma forma. A gente ficaria muito prejudicado sem essas funções do nosso organismo. Os sentidos permitem entender o espaço externo e causar ações no meio interno do nosso corpo. Muito obrigada por ter assistido a aula até aqui. Espero que tenham entendido completamente o que a gente falou aqui até aqui. Espero que deem sequência ao estudo através dos livros e qualquer dúvida vocês já sabem, estou à disposição. A gente se vê em breve na quarta-feira. Até a próxima!